Porque é justamente nesses lugares onde deveria se instalar uma relação produtiva, uma relação de prazer, até, né? Que é a relação com o trabalho, que a gente supõe que deveria ser uma relação de inclusão e de pertencimento, né? A relação, por exemplo, os adolescentes que a gente tem hoje, hoje não, historicamente, infelizmente, os adolescentes ficaram sempre mais suscetíveis essas questões do suicídio, né? Seja das tentativas ou, né, do comportamento suicida. E aí eu acho que a gente teve recentemente na Universidade Federal, não é a primeira vez, né, mas um suicídio dentro da universidade, né, no prédio da engenharia, e que é justamente o momento onde também esses jovens estão acessando, né, algo que é a universidade, um conhecimento. Então, assim, eu acho muito paradoxal isso, né? Os lugares que deveriam ser os lugares de pertencimento, trabalho, universidade, escola, são os lugares que acabam produzindo, né, esse sofrimento e produzindo essas ideações, né? Posso dar uma contribuição aí, porque quando tu fala de lugares, né, que deveriam pronto, né, acolher, né, e quando um suicídio acontece dentro de uma universidade, ou quando um suicídio acontece dentro de um ambiente de trabalho, né, me parece que o que está sendo denunciado aí é precisamente isso, o quanto este lugar, seja um ambiente escolar, seja um ambiente de trabalho, não está preparado para acolher. Né? É como se fosse quase que uma denúncia. Né? Eu vou botar fim aqui, nesse lugar, para dizer, comunicar de uma forma extremada o quanto este ambiente não consegue me acolher os meus valores, os meus desejos, e incluir isso na sua dinâmica, né, de existência, no caso, de existência dessas instituições. Eu me lembrei, na França, teve uma época que houve um número altíssimo de suicídios em empresas, né? E começar, esses suicídios aconteciam no lugar da empresa. As pessoas acabavam usando o local de trabalho para se jogarem, né, dos prédios e deixavam recados, deixavam cartas dizendo que estavam sobrecarregadas e que não estavam mais conseguindo dar conta da demanda de trabalho. Angela, então, é isso que tu está dizendo. Deixa eu fazer um gancho agora com a gente voltando com a questão da região fumageira ali, com aquela localidade, porque esse nexo que vocês estabelecem nessa conversa, ele remete para essa questão, porque as pessoas que ali praticam, e é muito interessante porque se a gente for analisar, a maior parte dos eventos ali, ele se dá por enforcamento. Né? Enforcamento. Então, assim, o grau de reflexo no meio é grande. E aí eu lembro, me vem um pouco a lógica de que se a gente analisar pela epigenética, não levando o meio em conta e estabelecendo essa forma como vocês colocam, sim, aí é uma denúncia de que o meio ali está brutalizado. E a gente não pode, em hipótese alguma, retirar o fator agrotóxico. Ele realmente existe, ele é um fator que, dentro desse contexto, vai potencializar com outros elementos maiores ou menores situações, mas ele é um elemento. E aí eu acho que é importantíssimo, porque nós passamos 4 anos liberando um monte de porcaria que a gente não tem conhecimento exato, não tem estudo, e já não tínhamos sobre o que os outros que eram utilizados. Então, assim, o Brasil também tem a tendência de virar lixeira de produtos químicos que já não são proibidos na Europa e nos Estados Unidos. E aí um outro detalhe que também vale a pena a gente pelo menos salientar, de dizer que, olha, nós sabemos, e isso é uma responsabilidade da sociedade,
que é o contrabando de agrotóxico, gente. Exato. A gente tem ainda os produtos oficiais que muitos deles não são confiáveis e muitas vezes a gente não tem nem ideia de toda a repercussão que ele tem, e nós ainda temos os contrabandeados que também acontecem. Então, para a gente ter uma ideia da dimensão da cumplicidade social que a gente tem com esse evento de Santa Cruz não é restrito a Santa Cruz. Ele fala sobre a nossa sociedade no Rio Grande do Sul, ele fala sobre as nossas relações no Brasil e na América Latina. Minas Gerais, totalmente. Morangos também, né? Sim. É a mesma coisa, né? Sim, a plantação de maçã. Tem alguns produtos, né, que são os que usam mais os agrotóxicos. A gente já sabe, né, de algumas culturas, né? A do tabaco se agrega à questão do agrotóxico e da nicotina, né? Porque essa é a questão lá da folha verde, né? Eles falam, a doença da folha verde tem muito a ver com a nicotina. É como se essas pessoas fossem fumantes muito intensas, né? E não são. São pessoas que fazem a colheita da folha. E eu queria trazer um outro aspecto. Esse tema, para mim, ele suscita um monte de coisa, vocês vão ter que me aguentar. Mas, assim, ó, a gente teve uma experiência muito rica e muito difícil também, que foi há muitos anos atrás, o Gaio lembra disso, que foi uma desinsetização que foi feita no hospital aqui de Porto Alegre, que foi no GHC. Foi usado um inseticida, né, que tinha organofosforado, que organofosforado era o que, na época, usavam muito lá, e que ainda usam, né, nas plantações lá de tabaco, né, e de outras culturas, né, mas o que aconteceu? Esse produto que foi usado, foi contratado uma empresa, legalmente, com licitação, tudo, só que essa empresa provavelmente usou um produto contrabandeado, que é de onde se consegue, né, produto com organofosforado. E foi feita uma desinsetização de rotina no hospital, nos postos de saúde, né? Naqueles postos de saúde da família. As pessoas que chegaram no outro dia no trabalho, porque assim, há uma obrigatoriedade de fazer anualmente uma desinsetização nos locais de trabalho, em postos de saúde. Então, foi feito normalmente, era padrão, no outro dia todo mundo chega e todo mundo vai limpar o posto. É padrão isso. As pessoas chegaram, tinha camadas de um produto leitoso no chão, que acharam estranho, porque normalmente não é assim, e começaram a limpeza. Só que acontece que esse produto, por conter organofosforado, ele é altamente tóxico e, seja pelo contato, mesmo usando luva, ele é aspirado. Então, as pessoas fizeram toda a higiene, todo mundo pegou junto, porque é assim, e aí a gente teve uma incidência enorme de problemas gravíssimos de saúde, tanto danos neurológicos, danos neurocomportamentais, pessoas que ainda estão hoje tendo os efeitos disso. Então, assim, é uma situação que não envolve exatamente lá o agro, mas que aconteceu nas cidades, né? Então, essa questão que tu traz do contrabando, ela acaba repercutindo de outras formas, né?